Hoje eu trago um alerta aqui para vocês que eu conto muito com a sua ajuda para poder espalhar esse vídeo aqui para as pessoas poderem entender em que ponto nós chegamos aqui no Brasil nesse momento, nesse ano de 2020 agora, nesse cenário pós-carnaval que nós estamos chegando, tá bom? Se você não é inscrito no canal, aproveite aí e se inscreva caso você goste aí do material. Galera, seguinte, é lógico que a oposição, todo o pessoal que é contra o governo Bolsonaro, até hoje eles não estão aceitando essa vitória de jeito nenhum. Por um lado, eu já expliquei para vocês que há duas situações aqui que acontecem. Por um lado, eles ficam numa situação de negação, que se chama negação psicológica, que é você olhar um fato que aconteceu e você ficar negando que ele existe, que ele aconteceu. Então, eles estão sempre nessa postura de negação. Por outro lado, tem um negócio semelhante ali ao que acontece às vezes com medicamentos, que é o efeito paradoxal, né? Você toma um medicamento para ele te dar um resultado, ele dá o resultado inverso. Por exemplo, você toma um medicamento para ficar mais calmo, você fica mais nervoso, ou toma um medicamento para ficar mais acelerado, você fica mais paradão. Então, é uma associação entre o estado de negação e o efeito paradoxal. Por quê? Todas as pesquisas diziam, né, que Bolsonaro ia perder no primeiro, no segundo turno, não ia ser eleito nem nada, e foi eleito, assim como aconteceu nos Estados Unidos. Então, deu um efeito rebote, né? Tudo que eles fizeram aconteceu o contrário, semelhante naquela teoria do Nassim Taleb no livro Antifrágil, que eu já sugeri aqui para você, que é aquela ideia de que o antifrágil não é o que é resistente. O resistente você bate, ele não quebra. O antifrágil, quanto você mais bate, mais forte ele fica. Então, galera, eles sempre ali estão tentando dizer que tá ruim, que o governo não tá legal, tentando criar algum tipo de problema. Só que aí também tentam atrapalhar o sucesso do governo, atrapalhando a boa performance dos seus ministros. Quando o ministro Paulo Guedes estava apresentando lá a reforma da Previdência, começou a aparecer um monte de problema ali. Não, mas tem problema tal, não sei o que, várias notícias ali tentando enfraquecer o poder de argumentação do ministro Paulo Guedes, tentando descaracterizá-lo como um ministro respeitado que está apresentando uma reforma importante. Nós sabemos que a reforma foi aprovada com muita luta e isso foi uma coisa completamente revolucionária no Brasil. E aí, pessoal, a reforma foi aprovada. Já quando, por exemplo, o ministro Moro começou a querer apresentar o seu pacote anticrime, eles começaram ali não só a mexer no pacote, mas veio aquela questão do roubo das mensagens, vieram aquelas histórias de que o ministro Moro estava triste e tal, estava pensando em deixar o governo e por aí vai. E aí, é claro, começaram ali a colocar um monte de obstáculos e empecilhos para ver se o trabalho do ministro Sérgio Moro era enfraquecido. Mas assim como no Ministério da Economia nós estamos vendo assim performances impressionantes, coisas inéditas, né? Coisas que há 25 anos não aconteciam, como o índice de inflação aí, o menor em 25 anos para o mês de janeiro, a economia tendo uma boa perspectiva de recuperação, o crescimento do PIB no ano passado, com mais uma perspectiva muito boa de crescimento para esse ano, desemprego caindo, as contratações aumentando, né? Fim de ano aí teve um comércio bem aquecido, essas coisas muito boas. Qual o cenário que nós estamos vendo agora, né? Nesse cenário pós-carnaval, a grande questão é a apresentação da reforma administrativa depois da reforma tributária. Então, novamente, o ministro Paulo Guedes está aí em evidência, está aí na frente. Não foi por outro motivo que começou a circular na mídia um monte de notícias dizendo que o Paulo Guedes estava desmotivado, Paulo Guedes ia sair. Realmente ali em alguns aspectos ele parecia estar meio cansado, meio triste. Eu conclamei aqui vocês a nós apoiarmos o trabalho do ministro Paulo Guedes, que é muito cansativo, né? Você tá lutando ali para tirar o Brasil da lama, do buraco e só ficar ouvindo bobagem, né? Então, pessoal, eu percebi, né, que no ano de 2019, né, surgiram várias novidades ali que podem atrapalhar os avanços conquistados pelo ministro Sérgio Moro, como, por exemplo, a queda da prisão em segunda instância, algumas alterações ali no pacote anticrime, né, algumas questões que atrapalham essas boas performances aí que a gente tem visto na segurança pública com a queda intensa ali dos índices de criminalidade, performances assim maravilhosas acontecendo. Então, foram surgindo algumas aprovações aí, algumas questões que podem atrapalhar essa performance. Mas eu fiquei pensando, o que será que pode atrapalhar a aprovação da reforma administrativa? O que pode surgir no cenário aí
para poder atrapalhar a aprovação dessa reforma que pode colocar o Brasil assim na rota das potências mundiais. Eu não conseguia achar nem enxergar nada assim que pudesse trazer esse tipo de problema. Só que aí, o que aconteceu, né? O cenário internacional ficou completamente de cabeça para baixo, né? O cenário internacional está conturbado. Eu não estou falando de uma questão de saúde apenas, estou falando de uma questão econômica, porque essa questão de saúde está dando várias repercussões econômicas ali preocupantes. A gente viu lá no local de origem lá do problema, o pessoal colocando bilhões na economia para ver se a bolsa não caía, mesmo assim caiu. A indústria ali tendo grandes problemas, porque as pessoas não estão indo trabalhar, o pessoal está meio que em casa, né, como se fosse férias coletivas, sem trabalhar, sem produzir, aí o PIB vai caindo, a economia vai caindo e tal. E eu fiquei pensando, né, não tinha nada com potencial para frear essas conquistas econômicas do Brasil e atrapalhar a boa performance econômica nacional e trazer algum tipo de obstáculo à aprovação da reforma administrativa. Só que aí esse cenário internacional realmente está preocupando, porque nós estamos vendo ali até empresas que dependem de peças vindas lá do país de origem do problema, elas estão sem peças para poder produzir os seus produtos ali eletrônicos e vários outros, né? Então, isso está gerando uma cadeia de problema complicado, negócio complexo, porque a maioria dos países do mundo dependem desse tipo de produção, não só de objetos finalizados, mas de peças de objetos também. A indústria automobilística, a indústria da tecnologia, os celulares, as indústrias ali de computadores e tal, eles estão, como lá na origem, lá, eles estão sem poder produzir, as peças e as demandas não estão chegando. Então isso está gerando uma questão. E aí, uma coisa que a gente não pode ter aqui no Brasil é um freio no crescimento econômico. Uma coisa que a gente não pode ter aqui no Brasil é as pessoas darem férias coletivas para todo mundo, o pessoal não ir trabalhar e não produzir, não gerar, a economia não circular, o consumo cair, né? A gente está vendo, saíram notícias agora dizendo que o otimismo do consumidor está recuperando níveis como não havia muitos anos atrás, né? Então, esse otimismo ele não pode acabar. Então, aí você pensa assim, Daniel, o que precisa ser feito? Eu creio que a gente precisa ter mais atenção. Quando eu estou falando isso, eu creio que a administração pública precisa ter mais atenção, mais cuidado com esse cenário adverso internacional. A gente precisa estar mais atento. Eu acho que a gente poderia se programar melhor para isso. Lembrando que a palavra preparar vem do latim pré-parare, ou seja, pré antes, parare parar. Parar antes. A gente tem que parar antes e começar a se organizar melhor para isso. O Brasil já tem tido avanços muito grandes nessa preparação. Ali foram aprovadas medidas que facilitam esse tipo de preparação, mas eu creio que a gente precisa se preparar melhor, porque nós não podemos ter um decréscimo no nosso desenvolvimento econômico, nós não podemos ter uma desaceleração na produção interna, no produto interno bruto, na produção de bens e serviços nacionais. Isso atrapalharia a aprovação da reforma administrativa e poderia trazer assim um obstáculo bem grande. Não é de se impressionar que tem gente torcendo para que o negócio dê errado. Lá nos Estados Unidos, está todo mundo torcendo para que esse cenário internacional adverso ele atrapalhe a economia americana e dificulte uma reeleição do presidente Donald Trump, já que aquela tentativa de impeachment não deu certo, tá? Então, a galera da oposição nos Estados Unidos está torcendo para que esse cenário internacional atrapalhe a economia americana e, por causa disso, atrapalhe também a eleição do Trump. Eu pergunto para você acha que aqui não é diferente? Você acha que aqui é diferente? Não é diferente, tá? Então, pessoal, fica esse alerta. Eu creio que nós precisamos estar preparados, preparar antes. Isso é um alerta que eu dou para a administração pública brasileira, para a gestão atual. A gente tem que estar melhor preparado, uma vez que nós estamos vendo o problema crescendo, e a gente tem que proteger antes, porque não podemos ter uma desaceleração na nossa economia, tá? Me ajude a espalhar esse vídeo, me ajude as pessoas a entender isso
Eu estou falando aqui de uma questão econômica, tá? Não estou falando da questão de saúde, porque a questão de saúde está muito nebulosa ainda, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, qual é o nível do problema, mas fato é que essa questão de saúde está gerando problemas, questões econômicas bem delicadas. A gente está vendo as bolsas caindo drasticamente e isso não pode chegar até aqui e atrapalhar a nossa boa performance, tá? Me ajude a espalhar esse vídeo. Galera, dia 9 de março vou abrir uma nova turma do meu curso Manual da Resistência. Aqui no primeiro link você pode dar uma olhada no curso, não vai poder se inscrever no curso ainda, obviamente, mas já vai poder cadastrar o seu e-mail para receber informações em primeira mão. No segundo link aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai poder se tornar membro aqui do canal, ajuda muito o meu trabalho, demais, e também você vai ter acesso a se inscrever antes no curso e ter um desconto também, tá bom? Galera, como Jesus nos ensinou, não pode enterrar o talento, tem que multiplicar. Conhecimento é poder, então a gente tem que examinar todas as coisas, reter o que é bom e disseminar o conhecimento para que as pessoas tenham esse poder de entender o que está acontecendo, o que está em jogo no Brasil agora, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, a gente volta mais tarde com mais vídeos exclusivos aqui no canal Daniel Lopes. Obrigado pela audiência e desejo uma ótima semana para todos vocês. Um abraço, valeu!